Olá, somos o grupo 5 e vamos falar sobre o agronegócio da cana-de-açúcar. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a balança de oferta e demanda mundial em relação à cana-de-açúcar e sua produção. O que vem se destacando atualmente é o Brasil. Ele é o maior produtor mundial, com uma produção de cerca de 720 milhões de toneladas, correspondendo a 40% do volume mundial. Em seguida, vem se destacando a China, a Índia e países como Colômbia, Argentina, Austrália e Filipinas. Já em relação aos produtos que a cana-de-açúcar produz, a gente pode destacar o etanol, onde os Estados Unidos ele é o maior produtor mundial, com 54, mais ou menos 54%. Ele também é o maior exportador desse produto. O Brasil ele vem em segundo. Ele é o maior produtor mundial, entre 29%, quase inteiramente de cana-de-açúcar. E também se destacam os países da União Europeia, que corresponde ao terceiro maior produtor de etanol do mundo. Também pode se destacar a China e a Índia. Agora, em relação à produção do açúcar, se destaca o Brasil, Índia e a União Europeia. A Índia vem se destacando nos últimos anos, podendo até atualmente ultrapassar o Brasil, que ainda não ocorreu. Ela corresponde a 17% da produção mundial. E os países que compõem a União Europeia correspondem a 10% da produção. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar para vocês sobre o balanço e oferta nacional do açúcar e do etanol. Eu dividi esse tópico em 4 partes. A primeira, ela se trata dos aspectos relacionados à oferta de açúcar e a outra, a oferta de etanol. O terceiro ponto, ele decorre sobre a demanda doméstica do açúcar e o quarto sobre a demanda doméstica do etanol. Falando primeiramente sobre a área da cana-de-açúcar no país em 2010, ela representava uma área de 9,1 milhões. Em dados mais atualizados, a safra de 2017 e de 2018, essa área ela reduziu e passou a ocupar 8,8 milhões, de acordo com a Conab. O estado de São Paulo, ele é o maior produtor nacional da cana-de-açúcar e as suas plantações, como podemos ver, elas se estendem nas regiões centrais, norte e oeste do estado. De linhas, ele representa para vocês a teoria de que o estado de São Paulo ele é o maior produtor, visto que individualmente ele representa mais de 50% da produção nacional. Em 2012, por exemplo, as usinas do país somavam 420 dentro do estado, e o estado de São Paulo, 200 delas estavam lá. Nesse gráfico de linha, é possível observar também uma queda no ano de 2012, e isso se deu devido a problemas climáticos no ano dessa safra. Tratando agora sobre a oferta brasileira do açúcar, o Brasil apresenta um dos menores custos de produção do mundo. Isso se dá devido ao seu clima e os seus desenvolvimentos agrícolas e industriais. Estes desenvolvimentos eles têm como resultado um maior teor de açúcar na cana-de-açúcar e mais produção por hectare. Apesar dos custos serem baixos, em todo o país, na região sul, eles são ainda menores, por conta da sua topografia e do clima mais favorável que as demais regiões do país. Quanto às exportações do açúcar, após algumas quedas no mercado internacional, em 2020 o país voltou a ter uma participação maior que 50% nesse mercado, de acordo com a Única. No país, as fábricas de etanol utilizam a cana-de-açúcar como principal matéria-prima para a produção desse combustível. Analisando a história desse combustível, o etanol hidratado, que é aquele utilizado em carro, ele ultrapassa a produção de etanol anidro em meados de 2005, justamente quando o número de carro flex ultrapassou o número de carro movido a gasolina. E como podemos ver, esse número em 2010 é uma forma disparada desse índice e ela tende a aumentar. No entanto, de acordo com dados mais atualizados de 2019 e 2020, esse número teve uma queda devido à perda de competitividade do etanol hidratado com a gasolina, visto seus preços mais elevados. Tratando agora sobre a demanda doméstica de açúcar, ela está crescendo em meio a um segmento diet que está no Brasil. Em 2012, por exemplo, esse consumo interno representava apenas 1/3 da produção nacional. Entretanto, em 2019, esse consumo passou a aumentar. Em 2020, as indústrias venderam 20% a mais para empresas internas do que no mesmo período em 2019, de acordo com a Única. Apesar desse aumento de exportação, ainda é significativamente maior que a comercialização interna do país. Por isso, uma maior produção não está diretamente ligado a um maior consumo.
Já a demanda interna do etanol, ela foi, de certa forma, transformada após 2005, como dito anteriormente, com a alta do carro flex em comparação com os movidos a gasolina. Entretanto, esse cenário ele pode mudar radicalmente com o preço maior do etanol, como ocorreu em 2020, por exemplo, fazendo com que essa produção ela diminua, uma vez que os brasileiros eles optam por consumir etanol apenas quando seu litro não passa 70% do preço da gasolina. Boa tarde a todos, meu nome é Leonardo. Eu vou abordar alguns canais de transação do etanol e do açúcar. Falando um pouco sobre o etanol, em específico o anidro, a gente vai ter alguns grupos de corretores e algumas cooperativas de comercialização, que esses ambos utilizam o sistema PUV, que é posto, usina, veículo, que faz essa transação. A gente vai ter alguns traders que vão operar na bolsa, no de mercado futuro, e algumas empresas que fazem a comercialização. O etanol anidro, ele vai ser misturado com a gasolina de posto, né, a gasolina tipo A, para chegar até a gasolina de posto, que é a gasolina tipo C. Lembrando que toda a cadeia do etanol, ela é regulada pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Já o etanol hidratado, ele vai ser misturado com água e vai ir para distribuidores de combustíveis até chegar no seu posto de venda, que são os postos de combustíveis. Também vai se encontrar presente as empresas comercializadoras, os traders e os corretores. Ambas as cadeias são levemente exportadas. Já a utilização do etanol para outros fins, o hidratado ele vai ser utilizado mais para uso doméstico, ou ele pode ser retificado para fábrica de bebidas, né, que retificação seria um processo químico que tiraria a toxicidade do produto, e daí levaria ele para o mercado de cosméticos, farmacêutico, alimentos, indústrias químicas. E já o etanol anidro, ele vai ser utilizado também pelo processo de retificação e podendo ser utilizado na fábrica de solventes, de tintas e até em indústrias químicas. Aqui vale ressaltar também a presença dos retalhistas, que eles compram uma pequena parte do etanol que sobra dentro das usinas, que é mais o resto, e daí ele faz a revenda para todas essas fábricas e indústrias. Falando sobre o comércio do açúcar, a gente vai ter o açúcar cristal e o refinado, que vão ser mais utilizados no mercado interno, e ambos deles vão para o segmento varejista e para indústrias alimentícias. O cristal, ele é o açúcar mais em pedra, que é mais num cubinho, que geralmente é encontrado em casas, e o açúcar refinado, ele é mais utilizado por confeiteiros. E também a gente vai encontrar outros dois tipos de açúcar, que é o VHP e o VVHP. E eles ou vão ser vendidos para atacadista, ou os traders vão comprar ele para levar para exportação. No caso desses dois, eles são mais utilizados por traders para levar para exportação, sendo muito, muito pouco utilizado nas indústrias alimentícias internas. Então é isso, muito obrigado, gente. Boa tarde, meu nome é Caroline e eu vou falar sobre os mecanismos de formação de preços do açúcar e do etanol. Pode passar. Começando com a formação de preço da cana-de-açúcar, nós podemos dizer que ela é um produto bem volumoso que precisa ser processado logo após a sua colheita. E por ter um custo de frete elevado, acaba sendo mais difícil de fazer o transporte por longas distâncias. Então, essas características acabam criando uma certa dependência entre os fornecedores e as usinas e destilarias, e dessa forma surge uma necessidade de existir uma parceria entre os segmentos agrícola e industrial. Então, assim, o Consecana foi criado no ano de 1998 para que um novo sistema de remuneração da cana-de-açúcar pudesse ser desenvolvido. Uma das finalidades desse conselho é definir regulamentos e gerenciar parcerias entre as usinas e os fornecedores de cana, prezando sempre um bom relacionamento entre essas duas partes. Daí aqui podemos ver o terceiro artigo do Estatuto da Consecana, que fala um pouquinho sobre essas finalidades que eu acabei de comentar. No total, são quase 40 artigos que podem ser acessados no próprio site do Conselho. E também vale salientar que essa forma de pagar a cana é voluntária e alguns outros estados também utilizam esse sistema, além de São Paulo. Como o preço da cana depende do preço do etanol e do açúcar, é importante ter conhecimento de como se formam os preços desses dois produtos agroindustriais.
Então, quanto à formação de preço do açúcar, podemos dizer que ela ocorre com base na cotação que essa commodity tem no mercado internacional. Como podemos ver nesse gráfico sobre o estado de São Paulo, que varia de 2015 a 2021, o preço do açúcar varia bastante com o passar dos anos. E também há uma grande variabilidade dentro do ano safra, porque durante o ano safra, os menores preços ocorrem entre os meses de maio, junho e julho, que são considerados os picos de safra da cana-de-açúcar. Antes de falarmos da variação de preços do etanol, é importante comentar sobre o período de pós-desregulamentação, que ocorreu no final da década de 90. Nessa época, houve uma crise de abastecimento do álcool que ocorreu devido aos ganhos em produtividade que foram obtidos tanto na área agrícola quanto na industrial. Para ter mais uma noção, nós podemos citar que em 1980, com 1 hectare de cana, dava para produzir um pouco mais de 4 mil litros de etanol, enquanto nos dias de hoje a produção ultrapassa 7 mil litros por hectare. Então, dá para ver que teve um bom avanço tecnológico. E falando sobre o preço do etanol, como podemos ver nesse gráfico, que também varia de 2015 a 2021, a gente pode notar variações entre os anos consecutivos, igual o caso do açúcar. Os menores preços do etanol anidro ocorrem entre os meses de maio, junho e julho, enquanto o maior ocorre em janeiro. Agora, por fim, apesar do preço do açúcar e do etanol apresentarem tendências semelhantes ao longo do tempo, algumas diferenças mostram a razão para a gente não comparar o preço desses dois produtos. Uma delas é a flexibilidade limitada das usinas, que é causada por fatores de ordem técnica, como a capacidade instalada, e institucional, como o estabelecimento de contratos. Também existe um número grande de plantas que produzem somente o etanol, e há um teto para o preço do etanol, que não deve ultrapassar o limite de 70% do da gasolina. E ao analisarmos o índice de preços do etanol hidratado e do açúcar, podemos notar que, por mais que eles tenham algumas tendências semelhantes ao longo do tempo, tem momentos específicos que existem diferenças significativas. Então, isso acaba mostrando uma certa rigidez no que diz respeito à alocação da cana entre o açúcar e o etanol. Sou Eliezer, dando continuidade na apresentação, agora irei falar bem objetivo sobre as diferenças regionais na estrutura de produção e comercialização relacionada à cana-de-açúcar. Bom, então, nós podemos citar a região Centro-Sul e a região Norte-Nordeste. Sobre a safra, é um período de colheita de um ano que envolve produtos agrícolas que são consequências de trabalho de produção. Na região Centro-Sul começa em abril e termina em março do próximo ano, e na região Norte e Nordeste inicia em setembro e finaliza em agosto do ano seguinte. Observando a imagem, o local que mais produz cana-de-açúcar é na região Centro-Sul e o estado de São Paulo sendo responsável por mais de 53% de toda a produção do Brasil. Além dos climas predominantes serem tropical litorâneo, tropical continental e o subtropical, que ajuda a manter a estabilidade da cana, o solo mais recomendado para o cultivo são as densas, mais fundas e de maior estrutura, e o clima é um fator responsável devido a ser tropical, então sol, chuva e frio em uma proporção necessária para a produção. Sobre o valor do etanol da região Centro-Sul, ele não tem uma mudança muito brusca, ele é semelhante tanto para o etanol hidratado e anidro. O que pode alterar no etanol hidratado é o ICMS, que fica entre 12% a 30%, dependendo do estado que está localizado. Agora, falando um pouco sobre oportunidades de negócio, eu vou comentar sobre reconhecimento do etanol de cana e aumento do consumo mundial, novos produtos e novos usos, aumento da frota flex. Como podemos analisar nos gráficos 5 e 6, a evolução de produção de açúcar, a exportação do etanol de cana-de-açúcar do Brasil para o mundo, hoje ela é essencial. Se antes, então, em 2011 e 2012, ela não tinha um reconhecimento global, hoje é o país que mais exporta cana-de-açúcar no mundo, sendo mais de 37% de produção no ano. O açúcar ele aparece como o 11º colocado de principais produtos exportados pelo Brasil no ano de 2019, apesar que houve uma queda de 12% comparado a 2018. Já em 2020, ele bateu o recorde de exportação brasileira de açúcar, ultrapassando a barreira de 30,8 milhões de toneladas, com aumento de 121%, passando de 543
em 96 milhões em outubro do ano passado para 1,20 bilhão no mesmo mês deste ano. A quantidade exportada ela foi recorde para toda a série histórica, com 4,2 milhões de toneladas. É um produto muito importante para a economia mundial. Ele faz parte, então, de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho, champanhe, uísque, entre outros, na grande parte da alimentação e etanol como combustível para automóvel. Os países que o Brasil exportou a cana-de-açúcar em 2020 foram Argélia, Nigéria, Arábia Saudita, China, Iraque, Índia, Emirados Árabes, Egito, entre outros. E falando um pouco sobre etanol, um combustível que não afeta muito o meio ambiente, é relacionado desde o processo da aquisição da cana e as máquinas colhedoras até o processo de produção final. Importante ressaltar que ele é fabricado através de substâncias renováveis, por exemplo, o bagaço da cana ele tem reaproveitamento e isso gera um impacto muito positivo. A exportação do etanol em 2020 ela teve um aumento muito considerado, com 2,67 bilhões de litros. O Brasil ele exportou o maior volume de etanol em 7 anos. Novos produtos e novos usos. Então, como qualquer produto, seja ele fabricado ou serviço, com o passar do tempo, ele se reinventa e é utilizado de várias outras formas. O etanol não foi diferente. O uso para a fabricação de produtos farmacêuticos com quantidades pequenas, plásticos, indústrias químicas e diversos automóveis usufruem do mesmo. A fim de apoiar as causas que é necessário para a sociedade, o governo, então, em 2017, ele lançou uma campanha recorrente a etanol mais verde, com o objetivo de redução da poluição ao meio ambiente e agroambientais, contudo, algumas técnicas que foram em comum acordo: eliminação da queima, proteção e restauração de áreas ciliares, conservação do solo, conservação e reuso de água, entre outros. Apesar de estar em alta, o consumo de etanol e a produção por meio da cana-de-açúcar, em um futuro não muito distante, ele pode haver uma queda do consumo. Então, por ser utilizado na maior parte em combustíveis de automóveis, ele existe em carros elétricos e eles podem mudar o percurso do consumidor final. Assim, as indústrias elas estão se moldando e buscando novos meios para a utilização, e em 2021, o etanol ele ganha novos usos com a química sustentável, com foco em utilizar produtos químicos gerados a partir de matérias-primas renováveis, assim substituindo os petroquímicos. Aumento da frota flex. Como pode-se ver nos gráficos 2 e 3, comparativo combustíveis, então gasolina, álcool, diesel, híbrido, elétrico e o gás natural, então atualmente uma grande parte de carros domésticos espalhados pelo Brasil são de origem flex. Além da liberdade do consumidor ele escolher o que ele vai colocar como combustível, ele pode basear no preço da gasolina e etanol, como ele reage no motor do seu automóvel, se ele queima muito, se é econômico, e o preço final, se irá valer a pena e principalmente por sempre alterar o valor da gasolina. A grande parte das montadoras, elas fazem carro flex por ter uma procura muito grande e as vantagens, além do valor final não alterar muito. Em 2020, os veículos flex representaram 71,4% da frota circulante no país e os veículos a gasolina 17,4%, uma diferença muito grande e mostra que os resultados são satisfatórios. Com o objetivo de economizar, as pessoas elas buscam encontrar conforto com o carro, veículos comunitários e a fim de gastar pouco e ter um momento de qualidade. Agora, em relação aos problemas enfrentados pelo setor sucroenergético. Pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, com a FEA Ribeirão Preto, foi ressaltado alguns problemas. Em relação à lucratividade, onde ocorre um reduzimento dos investimentos de irrigação, além dos problemas com os trabalhadores, onde há um custo elevado da mão de obra e uma alta rotatividade. Também temos em relação às organizações de pesquisas, onde elas são pouco coordenadas. E, por fim, problemas na manutenção e um má gerenciamento. Além disso, abordamos sobre a rentabilidade na atividade canavieira. A rentabilidade da atividade canavieira ele está relacionada aos preços dos seus produtos finais, ou seja, o açúcar e o etanol, por exemplo, e aos custos de produção que vem aumentando ao longo dos anos. Nisso, a gente tem que avaliar os preços das safras em relação aos últimos 2 anos. Com a pandemia, a diferenciação entre os preços do dólar e do real, vários processos econômicos ocorreram. Mas, no entanto, a perspectiva é que aumenta a rentabilidade da produção, independente da cana-de-açúcar, e assim os resultados são positivos.
Os desafios a serem enfrentados pelo setor sucroenergético. Temos que há um histórico recente de preço do produto substitutivo do etanol, por ter sido controlado com o objetivo de estabilizar a inflação. Ainda gera algumas incertezas nesse setor, então isso é um desafio. Além disso, há um aumento dos custos de arrendamento de terrenos, fornecimento de cana, de fertilizantes e de mão de obra, e por fim, a manutenção dos preços. Pois bem, esse foi nosso trabalho sobre a cana-de-açúcar, e obrigado por assistir.